Hello guys. Hoje eu quero conversar uma parada que eu acho que eu nunca abordei aqui no canal. Agora chegou o momento ideal, assim. Pra quem não sabe, um pouco de contexto. Sempre fui de um lar cristão. Então minha mãe, meu pai, meus irmãos sempre congregaram em igreja e eu também. Então foi a partir disso que eu comecei a aprender a tocar guitarra, aprender a tocar outros instrumentos e até mesmo cantar. Foi ali que eu me desenvolvi. Há algo que eu comecei a aprender a olhar agora, que basicamente é sair de uma visão onde é só uma igreja e olhar para o todo, onde a igreja mundial, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo está se movendo. E muitas vezes eu pensava, a gente precisa fazer alguma coisa para trazer mais jovens para cá, ou para que a retenção desses jovens seja maior. Então vamos fazer eventos, vamos fazer coisas. Quando na verdade a gente deveria ter o pensamento de que o que a gente está fazendo para que o reino de Deus cresça nos outros lugares. E eu só comecei a perceber isso estando aqui e algumas semanas antes de ir embora do Brasil. Agora eu tô aqui num parque, esse aqui é o Stephen Grimes, é um parque muito massa, é a segunda vez que a gente vem pra cá. Antes de vir pra cá, no dia de hoje a gente tava numa igreja. E basicamente nessa igreja tinha um grupo de jovens que eles foram apresentar o projeto que está vindo aqui para Dublin, que basicamente é um navio gigante, onde tem bibliotecas, cafés e tem apresentações, e também tudo isso é centralizado em levar a palavra de Deus. Welcome to Logos Hope. My name is Ricky, And my name is Sarah. and we are crew members on board the ship. Logos Hope is a part of OM Ships Ministries. Our international crew visit ports around the world with the hope of inspiring and working alongside Jesus followers to share God's love both in their communities and around the world. And in 2026, we'll be sailing across the Atlantic and coming to the UK. And from June onwards, Logos Hope and a crew will be visiting London, Edinburgh, Aberdeen, Cardiff, Belfast, and Liverpool. We strongly believe that God is doing something exciting in Europe right now. And our vision is to catch the wave of what He's already doing. And you are invited to be part of this wave of hope too. Bring your friends and churches to visit our book fair and cafe. Or take part in the wide selection of onboard events we have designed just for you in this season. For more information or to step on board with us, visit uk.om.org today. We can't wait! To see you soon! Esse barco, ele vai parar em 30 portos pelo mundo e eles vão levar a mensagem de Deus através desse barco. Mas só que daí eu fiquei pensando, mano, como que, os caras conseguem dinheiro pra sustentar essa parada? Mano, como que há tantas pessoas interessadas a fazer isso? E aí, essas perguntas vieram na minha cabeça, mas com aquele pensamento de muito pequeno, sabe? De achar com que a palavra de Deus, ou que o que Deus quer fazer na vida das pessoas e aqui no mundo, é algo muito, digamos, é só da igrejinha, é só uma coisa local, é só uma coisa que está acontecendo ali, sabe? Quando na verdade não. Deus prepara e abençoa e derrama as bênçãos em cima de corações que querem levar a palavra de Deus. E o fundador desse movimento do barco, ele
se converteu, era jovem que, digamos, incomodava aonde ele morava, e aí através da oração de uma pessoa que morava ali ao redor da casa deles, que via que aquelas crianças eram difíceis, ela orava, e através de uma pregação do Billy Graham, isso faz muito tempo, o fundador desse movimento se converteu, e aí logo depois ele criou o movimento, e desde então as coisas têm acontecido. Ele tem viajado com esse barco para vários lugares, é um barco gigante, e ali dentro tem muitas coisas, e tipo, os jovens podem se candidatar para trabalhar dentro desse barco. Então eu fiquei pensando, mano, como é que eles arrumam dinheiro para isso? E aí, na mesma intensidade que eu fazia essa pergunta, já vinha a resposta do tipo, Deus cuida de tudo, sabe? Deus cuida de tudo. E num domingo retrasado, onde a gente estava na mesma igreja, onde teve o mesmo momento de anúncio, eles estavam dizendo que estava tendo algumas pessoas visitando aquela igreja, a igreja que a gente está indo aqui em Dublin. E essas pessoas, elas vão para o Oriente Médio, para o Iêmen, para um monte de país onde o Cristo ainda não é a maioria. Pessoas morrem por aceitar Jesus, pessoas estão sendo expulsas das suas casas por aceitar Jesus. E eles vão atrás dessas pessoas para poder resgatar essas pessoas e ajudar. E eu ficava pensando, cara, como que isso acontece, tá ligado? Como que eles conseguem fazer essa progressão? Como que eles têm dinheiro para pagar uma passagem, para ir para lá? E aí eu ficava perguntando, e hoje aconteceu pela segunda vez, sabe? Sobre esse movimento do barco. E eu fiquei, cara, Deus cuida de tudo, literalmente. O que eu quero dizer com esse vídeo aqui é que a gente tem que parar de achar que as coisas é pra nossa igreja local em si, e a gente precisa começar a olhar para a igreja do todo. A gente precisa pensar, tipo, hoje eu estou aqui em Dublin, e o que eu estou fazendo para que o reino de Deus se estabeleça aqui. Não se estabeleça, digamos, na minha igreja local, que a minha igreja tenha mais membros. Não só isso, mas que todas as igrejas, o que todas as igrejas que estão aqui em Dublin podem fazer para que o reino de Deus seja alcançado cada vez mais, sabe? Cara, tava rolando umas músicas aqui, esse parque aqui é muito legal. E eu acho muito massa poder vir aqui. Tá todo mundo curtindo uma vibe, todo mundo sentado na grama, todo mundo fazendo uma parada. E eu acho essa liberdade muito massa, tá ligado? E é uma coisa que no Brasil não tem. Aproveitar, só sentar na grama, ficar conversando. Mas eu não sei por que eu cortei o assunto aqui agora, mas enfim. Mas eu só queria dizer, velho, que a gente precisa deixar de ter esse pensamento de igrejinha, de pensamento às vezes até egoísta, de que é tudo para a nossa igreja, quando na verdade é tudo para a igreja mundial. O que nós vamos fazer para alcançar mais pessoas, entende? Então esse vídeo aqui não é para qualquer pessoa, esse vídeo não é para pessoas que ainda não conhecem Jesus. E talvez eu nem deveria ter soltado esse vídeo agora, mas eu senti no coração de falar isso porque por muito tempo eu vivi sendo uma pessoa que praticamente um agente secreto, onde só pessoas muito próximas de mim sabiam que eu era cristão. E talvez agora isso precisa mudar, sabe? Então eu quero falar que eu quero ser usado por Deus aí. E espero que tu também queira ser usado por Deus. E assim como eu estou aqui em Dublin hoje, e tu provavelmente possa estar em outro lugar, no Brasil, nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar vendo esse vídeo, que tu também possa ser, o que tu pode fazer esse questionamento, o que hoje eu posso fazer para que o reino de Deus se estabeleça no lugar onde eu ou tu está, entende? Então, cara, é isso. Espero que esse vídeo chegue em alguém e que possa fazer sentido também para alguém. Porque eu decidi fazer esse vídeo agora, nem tava no script, mas eu acho que é isso. Valeu, guys, tamo junto, é nóis.